Igreja, que a paz seja com todos. Hoje de manhã nós tivemos um culto cheio. O povo da manhã geralmente estava empolgado. Nós tivemos uma reunião de liderança logo após a reunião da manhã. Mas não importa quantas pessoas estejam neste momento, o que importa é que, enquanto 2 ou mais estiverem reunidos em o nome de Jesus, Ele afirmou que estaria presente. Jesus está em nosso meio, na pessoa da Santíssima Trindade, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu convido você nesse momento a elevar as suas mãos em direção aos céus e que com os seus lábios você venha adorar ao Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer, porque Ele tem coisas para realizar em tua vida, mas a honra é do Senhor Jesus, a honra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se esvaziou da sua glória, que veio na condição de homem, Ele que foi numa cruz e se entregou para que todo o seu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, pudesse nos alcançar e nos redimir de toda a nossa iniquidade, de todas as nossas purezas. E é por isso que eu convido você nesse momento a levantar as suas mãos aos céus e cantar assim, ó: seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Mais uma vez, seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Se você puder levantar as suas mãos e dizer assim, ó: aleluia, Te louvo, pois sei. Mais uma vez, aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação, és a minha rocha, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios. Levante suas mãos, declare: aleluia, Te louvo, aleluia, aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Se você puder exaltar o nome do Senhor, aleluia. Mais uma vez, aleluia. Louvemos a... Só vocês, aleluia, aleluia. Solte sua voz. Mais uma vez. Louvemos ao Senhor.
Graças a Deus. Aplauda bem forte ao nome poderoso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que está aqui. E o que Ele pede é para que você se renda aos pés da cruz. Que você se renda inteiramente ao sangue de Jesus. E eu convido você a cantar assim, ó. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar, mas o Teu amor, o Teu amor sempre há de existir. O quê? Diga que Ele foi preparado para você. Diga mais uma vez, preparado para mim. Preparado para mim. Agora nós vamos desde o início. A Ti, Senhor, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Então, tudo pode passar, tudo pode passar, mas o Teu amor, o Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir, sempre há de existir. O quê? Novo amanhã. Diga que Ele foi preparado para você. Diga, preparado para mim. Preparado para mim. Agora bem forte. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos Seus pés. És tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços. Onde? Onde encontro meu. Mais uma vez. Eu me rendo, eu me rendo, eu me Rendo aos Seus pés. És tudo que eu preciso pra eu me lanço. Levante as suas mãos, diga: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, eis-me aqui. Quero ouvir somente a sua voz. Como um coral de anjos, eu me rendo. Eu me rendo aos Seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Seus braços. Mais uma vez vocês. Diga: eu me rendo, eu me rendo aos Seus pés. Eu me
Eu me rendo aos seus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços. Se você puder dizer para Jesus que você está aqui, diga: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor Jesus. Coloque suas mãos no coração. Coloque suas mãos no coração. Oh, meu Deus, como é bom estar na tua presença. Como é bom estarmos aqui diante de ti, meu Pai. Que nesse momento nós não olhamos para o lado, nós não olhamos para a frente, nós não olhamos para trás. Mas nesse momento nós somos carregados por ti em teu colo, que nos traz refrigério, que nos traz consolo, que nos traz conforto. É por isso que nós nos rendemos inteiramente a ti, meu Pai, porque a tua graça é irresistível e nos coloca de joelhos. A tua graça nos faz reconhecer a nossa miserabilidade, a nossa vulnerabilidade, mas diante de ti nós sabemos que é o teu poder que se aperfeiçoa diante das nossas limitações, diante das nossas fraquezas. E nós te adoramos por aquilo que o Senhor é. Não importa se o Senhor vai fazer, o Senhor já fez muito por nós, se entregando numa cruz. Mas nós estamos aqui para adorar a ti, Senhor. E é por isso que nós nos rendemos, é por isso que nós cantamos, é por isso que nós entoamos, é por isso que nós glorificamos o teu santo nome. Oh, God. E eu convido você a cantar mais uma vez esse refrão, dizendo: eu me rendo. Cante assim, ó. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que preciso pra viver. eu me lanço. Onde eu encontro refúgio, eu me rendo aos seus pés, és tudo que preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Para terminar, fale para Jesus que você está aqui. Diga: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Diga: eis-me aqui, Senhor Jesus. Aleluia. Diga agora ao Pai, diga agora ao Filho, diga agora ao Espírito Santo. Aplauda bem forte ao nome poderoso do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Por esta congregação, amém? Por esta comunidade, por esta igreja. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Eu vou ler o capítulo de número 4. Eu vou ler do 14 ao 22, e se você puder permanecer com a Bíblia aberta, porque nós vamos percorrer por alguns versículos, tá? Hoje eu estou vendo aqui a Bianca, sua amiga não veio hoje, Bianca? Ah, mas que bom que você está aí. A Bianca, o Belk, que é irmão do Marquinhos, Deus abençoe. Eu esqueci, eu já te vi aqui, depois que eu assumi, você já era daqui antes? Não, também? Primeira vez? Você chegou por meio de algum convite ou não? Ah, se mudou aqui. Como que é seu nome, querido? Gelson. Depois eu vou passar meu telefone para você, meu WhatsApp. A gente já se coloca à disposição, tá bom? Então seja bem-vindo, tá bom? Essa igreja é uma igreja acolhedora. Você já veio já aqui? Já vinha aqui antes? É a primeira vez que você está me vendo pregar aqui.
Ah, então tá bom. Você já era daqui antes. É porque eu tenho que perguntar, porque eu não sei se é convidado, se já... Como que é seu nome? Ari. Amém, Ari. Agora o povo do Areião. Fale pro Ari. Tá melhor nesses últimos 2 meses, sim ou não? Ah, então tá bom. Brincadeiras à parte, viu, Ari? Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você estar aqui conosco. Convido você a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 4. Eu vou ler os versos de 14 a 22. Pai, fala conosco nesta noite, assim como o Senhor agiu na manhã de hoje. Que o Senhor possa tocar em nossos corações. Que o Senhor possa nos despertar para o verdadeiro chamado que está em Ti, ó Cristo. Que sejamos conhecidos como pequenos cristos, como seus embaixadores aqui na terra. Nós não somos aqui fruto de uma religião, mas nós somos frutos de um verdadeiro encontro com a Tua graça, que nos alcançou, que nos quebrantou, que nos redimiu, que nos salvou e que nos coloca agora nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, verso 14, a palavra de Deus diz assim: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e o encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Ou, em outras versões, em outras traduções, não é esse o filho do carpinteiro? Olha só que interessante. O tema da mensagem de hoje é a rejeição que fortalece o propósito. Eu nunca me esqueço do momento que eu cheguei à igreja do Evangelho Quadrangular. Eu me converti na igreja do Evangelho Quadrangular. E é lógico que quando nós realmente temos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, a gente percebe que algo começa a acontecer dentro de nós. Eu já ouvi relatos de mulheres, a minha esposa já passou em 2 ocasiões por este processo, mas a mulher, quando ela está grávida, ela sabe que algo está dentro dela, que algo está diferente no seu corpo. Eu estou falando besteira, vocês que são mães, sim ou não? É isso mesmo. Da mesma forma, nós, quando temos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, nós também percebemos que algo começa a acontecer em nossas vidas. E isso começa a nos dar, em primeiro lugar, esperança. Isso nos dá força, isso nos dá coragem. E o principal de tudo, isso está constrangendo, porque a gente começa a receber esse amor da parte de Deus, que outrora nós não recebemos, inclusive de pessoas de dentro da nossa própria família. Então, às vezes nós fomos rejeitados dentro de casa, e talvez assim como eu, muitos de vocês perguntaram: mas aonde estava Deus? Ou aonde está Deus em todos esses momentos? Deus sempre esteve no mesmo lugar e nunca sairá dele. Ele está em seu trono, Ele está na eternidade, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele está antes do tempo, Ele não foi criado, Ele é o Criador, Ele é, e Ele está aqui, e Ele sempre esteve, como eu disse, no mesmo lugar. É que como Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando nós temos esse verdadeiro encontro com Jesus, não é que agora Deus se apresenta,
é que nós começamos a percebê-lo. E Ele sempre esteve ao nosso lado. E por que eu falo sobre isso? Porque no início da minha conversão, porque todo ser humano, quando ele tem uma experiência de fé, essa experiência de fé, ela é precedida por uma experiência de fracasso. Então, antes de você ter essa experiência com Deus, é porque algo lá, em uma determinada área da sua vida, não funcionou bem. É o famoso ditado que nós ouvimos, que dificilmente alguém vem por Deus pelo amor, mas geralmente vem pela dor. Por quê? Toda experiência de fé é precedida por uma experiência de fracasso. E eu também tive uma experiência de fracasso. O que me levou a procurar ajuda numa igreja foi a drogadicção, foi a dependência química. Mas a dependência química, ela foi apenas um gatilho para desencadear a minha destruição. Mas a gente não pode se esquecer que, para eu chegar a esse ponto, existe uma história de alguém que veio ao mundo, de alguém que teve, segundo a psicologia, até os 8 anos, a sua formação da personalidade, a formação do seu caráter. A gente começa a perceber os ambientes de hostilidades nos quais nós estamos inseridos, e isso às vezes acontece dentro do próprio ventre de uma mãe, porque um feto, uma criança, antes mesmo de vir ao mundo, antes de verbalizar uma palavra, ela consegue perceber um ambiente hostil, se ela é desejada, se ela é querida, ou se ela é apenas algo que veio para pesar. E é isso que eu quero falar, porque quando eu comecei a buscar a Jesus, e quando eu percebi que naquele momento algo era diferente, não era mais como outras experiências que eu tive em outras religiões, ou com outras espiritualidades, mas eu comecei a perceber que algo dentro de mim estava sendo formado, que era o caráter de Cristo Jesus. Só que quando a gente começa a andar com as pessoas que estão do nosso lado, e isso eu falo da nossa família, as pessoas que estão no nosso círculo social mais próximas, elas às vezes não reconhecem isso que está acontecendo. E eu me lembro até hoje de uma pessoa do nosso círculo social que, quando ficou sabendo que eu estava frequentando uma igreja evangélica, eu nunca me esqueço do que ele falou. E ele disse assim: ex-prostituta, ex-homossexual e ex-drogado não existe. Mas aquilo, Mara, foi como se eu levasse um tapa. E eu comecei a ver o quanto aquilo doeu em mim, mas isso foi bom, porque isso me fez ainda mais querer buscar esse Deus, porque eu sabia que naquele momento era diferente, não era apenas mais uma onda de fervor religioso, mas era algo que estava acontecendo. Então, se eu passei, e eu acredito que muitos de vocês também passaram ou ainda passam isso no seu seio familiar, uma coisa eu posso lhe dizer que vai te confortar: Jesus passou por isso. Jesus, ele começou o seu ministério, e quando ele vai ao encontro de João Batista para ser batizado, logo quando ele sai das águas do Rio Jordão, ali as pessoas ouvem a voz vinda dos céus, dizendo: este é meu filho amado, a quem eu me agrado. Jesus daí foi levado ao deserto pelo diabo para ser tentado por ele, e Jesus venceu essa tentação. Jesus depois ele vai a Cafarnaum, aonde ele escolhe os seus discípulos, aonde ele inicia a sua obra messiânica, aonde em Caná da Galileia, numa festa de casamento, quando o vinho se acaba e nos tonéis apenas água ali estavam contidas, Jesus ele começa a sua obra messiânica, fazendo o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho. Jesus ele cura os enfermos, ele dá vista aos cegos, ele faz os coxos andarem, e a sua fama se estende por toda a região da Galileia. Mas o que os seus conterrâneos dizem, ali na cidade onde ele foi criado, em Nazaré, é o que nós acabamos de ler. Mas não é esse o filho do carpinteiro? Mas não é esse o filho de José? Como talvez eu ouvi: mas não
não é esse o drogado, mas não é esse o desajuizado, como talvez algumas pessoas também te classificaram de forma pejorativa, te adjetivando, talvez de formas cada vez mais baixas, para poder te redimir, para poder te rebaixar, para poder te humilhar. Mas hoje eu quero falar sobre isso, sobre rejeição. Porque quem nunca aqui foi rejeitado na vida? Talvez alguns nesta noite podem dizer: pastor, eu fui rejeitado ainda no ventre da minha mãe. Talvez alguns aqui tenham sido fruto de um adultério, ou alguns de uma consequência de uma noite de aventura e prazer. Outros ainda passaram pela rejeição quando viram a sua família se dissolver com a morte de um pai ou de uma mãe, e o lugar desses sendo ocupados por pessoas incapazes de amar. Muitos aqui ainda foram rejeitados pelos filhos, por aquelas pessoas que mais amam. Mas nesta noite eu queria dizer para você que já passou, ou você que está passando por isso, ou por aqueles que ainda um dia experimentarão esse cálice amargo chamado a rejeição. Você não é uma obra do acaso. Essa rejeição não é porque você é menor ou pior, mas essa rejeição é necessária você passar para experimentar o maior amor deste mundo, que não cabe na lógica humana, que não é fruto de uma relação carnal, mas que é espírito e verdadeiro, que é o amor de um pai que te olha a todo momento e declara: você é o meu filho amado, a quem eu me agrado. Mas para que você experimente esse amor em plenitude, é necessário você aprender alguns pontos. E eu quero compartilhar ao menos alguns deles com vocês. O primeiro deles, repitam comigo: as pessoas vão querer te testar. Mas lembre-se, os humilhados serão exaltados. Olha o versículo 23, o que diz, dando sequência ao texto. Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizestes em Cafarnaum. E uma coisa eu quero lhe ensinar: não tente se justificar para os outros. Não entre em debates desnecessários. Você não precisa provar nada para ninguém, pois quem te escolheu não foi o pastor Tony, quem te escolheu não foi a igreja do Evangelho Quadrangular, quem te escolheu foi Deus. E se você está aqui é porque você faz parte de um projeto maior que Ele tem na sua vida, e para Ele não há necessário nós usarmos máscaras para relacionarmos com Ele. Na relação com Deus, você é quem você é, você pode ser autêntico. Então busque essa autenticidade, mesmo que o propósito das pessoas seja te humilhar. Não tenha medo, Deus está contigo. E a resposta de Jesus para as pessoas de Nazaré foi a seguinte, versículo 24. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Interessante que às vezes as pessoas do nosso trabalho reconhecem que nós estamos diferentes. As pessoas reconhecem que às vezes a gente não faz mais parte de determinadas rodinhas. A gente não faz mais parte quando algumas pessoas começam a falar mal de outras pessoas. As pessoas começam a perceber que a nossa postura, ela está diferente. Mas às vezes gente da nossa própria terra, que convivem debaixo do nosso mesmo teto, são aquelas que vão falar: que adianta ir na igreja? Vai na igreja, mas olha só como que você é. As pessoas, elas querem nos rebaixar a ponto de nos diminuir. E é por isso que, para você contemplar esse amor em plenitude que Deus tem para as nossas vidas, o segundo ponto é, repita comigo: pessoas serão levantadas para te diminuir e fazer com que você tire o foco do seu propósito. Olha o versículo 25. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Sabe que a gente entende por isso?
Deus te escolheu para um propósito aqui na terra. Se você não descobriu aquele que é só para você, porque todos nós temos um único propósito, um propósito em comum, sermos discípulos de Jesus. Isso é comum, é para mim e é para você. Mas da mesma forma que a gente observa a perfeição de Deus na criação, se nós pegarmos irmãos gêmeos, aqueles que são univitelinos, que são gêmeos idênticos, às vezes você coloca um do lado do outro e você fala, não sei quem é o fulano, não sei quem é o ciclano. Mas na hora que eles fizerem ali a impressão digital, você vai ver que nenhuma é idêntica à outra. Aí nós vemos que Deus, ele tem um propósito específico. Pode parecer Lúcia e Débora igual, mas para cada um há um propósito peculiar. Então, enquanto ainda não for claro, você precisa continuar caminhando e não sair do caminho, não tirar o foco do propósito, porque é para isso que as pessoas elas vão se levantar, para tentar te desanimar. Eu contei hoje de manhã algo que aconteceu na minha vida. Como eu disse, o que me trouxe para a igreja foi a dependência química. Mas para eu começar a usar entorpecentes, drogas ilícitas, tem um contexto, tem um histórico. E esse histórico começa ali com os meus 5 meses de vida. Porque a minha mãe, ela estava casada há quase 4 anos, já tinha o meu irmão mais velho, que estava com 2 anos e meio, e eu nasci no dia 26 de junho de 1982. No dia 20 de novembro daquele mesmo ano, antes de eu completar 6 meses de vida, o meu pai falece. Eu não conheci meu pai. E eu cresci, Heverton e Aline, revoltado com isso. Quando as pessoas falavam de Deus, eu falava, mas aonde está Deus que permitiu que isso acontecesse? Talvez muitos que estão aqui não passaram por isso. Talvez você não sabe a dor, que talvez como eu não sei a dor que você sente diante da sua área, mas eu posso compartilhar com você a dor que eu senti durante anos. Você sabe o que é em festa do Dia dos Pais? Os seus coleguinhas, eu nunca esqueço de um trabalho da 6ª ou 7ª série, que era você fazer uma árvore genealógica. E você tinha que desenhar uma árvore numa cartolina e tinha ali a foto do seu bisavô, a foto do seu avô, a foto do seu pai. E eu via os meus amigos colocando a foto dos seus pais e um falando, nossa, você é parecido com seu pai, essa é a cara do seu pai, olha. E eu olhava para aquilo e eu não tinha aquilo. Eu cresci revoltado com isso. A minha mãe casou de novo. Eu tinha 3 para 4 anos de idade. E apesar de ter tido uma boa educação, mas eu ainda nunca tive aquilo que talvez o Heverton, ele transmite para o Wallace, que é filho dele, filho biológico, de abraçar, de beijar, que é algo de pai para filho e de filho para pai. Eu nunca tive isso. Isso gerou uma revolta muito grande, que gerou em mim complexo de inferioridade. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, começo a ver que Ele esteve ao meu lado em todos esses momentos, chorando comigo nos momentos em que eu chorava, nos momentos em que eu me irava com Ele, porque Ele sabia que tudo aquilo era necessário. Porque eu costumo dizer que eu entrei na porta de uma igreja para parar de usar droga. Deus é testemunha, eu nunca pedi para ser pastor, mas Deus me colocou no ministério pastoral. Eu em novembro agora completo 13 anos de ministério pastoral. E quantas famílias Deus colocou no meu meio, com os mesmos problemas pelos quais eu passei. Com desestrutura familiar, com rejeição de pai, pessoas presas ao vício, codependência química. Aí eu começo a perceber, meu Deus, obrigado por tudo que eu passei, por cada lágrima que eu derramei. Porque hoje as lágrimas que eu derramo, quando eu lembro de tudo isso, não são de tristeza, mas de emoção,
do amor que o Senhor sempre teve pela minha vida, e é esse amor que Deus Ele tem para com você, e com aquela sua causa, que talvez você achou que foi o motivo de humilhação, mas lembre-se de alguma coisa, o motivo da sua vergonha será o motivo da sua dupla honra, em nome de Jesus. Terceiro ponto, para você desfrutar desse amor de Deus em plenitude. Repita comigo: o reino das trevas vai se levantar e levantar pessoas para tentar te parar. Olha o que diz o versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no no dia, e expulsaram-no da cidade, e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo o precipício abaixo. Só pelo fato de você ser cristão, as pessoas elas vão te isolar naturalmente, isso é normal. Você não será mais convidado para algumas festas e até festas familiares, porque agora você não faz parte mais daquele sistema. Mas não deixe que isso te abale, pelo contrário, quando isso acontecer, é para você ser testemunha de que está no caminho certo, pois foi isso que foi revelado na palavra. Lembra de Marta e Maria, que eram duas irmãs, amigas de Jesus, e quando Jesus chega na casa de Marta e Maria, elas tinham um apreço por Jesus, e Marta estava ali preocupada com os convidados, com os afazeres domésticos, e ela vai para lá, vai para cá, a demanda de serviço era muito, e de repente ela entra na sala onde Jesus estava, e aonde estava Marli, a irmã dela, Maria, onde que ela estava? Atirada aos pés de Jesus. E eu imagino Marta aborrecida, falando assim, com um monte de serviço aqui, e a minha irmã ali, enchendo a paciência do mestre. E o que Marta fala? Senhor, você não vai falar nada para Maria? Não vai dar um toquinho para ela vir me ajudar? Qual que é a resposta de Jesus? Marta, Marta, não tire de Maria a melhor parte. O que isso nos ensina? Marta estava num sistema, preocupado com os afazeres domésticos, preocupado com as pessoas, com o que todos iam falar, se não fossem servidas, se não fossem bem acolhidas. Mas Maria, ela não se importava mais com aquilo, porque ela entendeu e reconheceu em Jesus o Senhor da sua vida, e ela está ali aos pés de Jesus adorando. Observe que quando a gente começa a ter um verdadeiro encontro com Jesus, ninguém precisa falar, ó, Bianca, a partir de hoje você não pode mais fazer isso, você não pode mais fazer aquilo. Mas o Espírito Santo, ele começa a fazer algo dentro de nós, que isso vai se exteriorizando. E algumas coisas que nós fazíamos, a gente começa a falar, nossa, eu não tenho mais prazer em fazer isso. Você quer ver? Talvez isso já aconteceu com você. Você começa a vir para a igreja, daqui a pouco você tem ali um círculo de amigos, está acostumado a sair, a tomar rodadas e rodadas de cerveja, e daqui a pouco eles convidam você, aí você estava acostumado a tomar meia dúzia, agora você está tomando duas e olha lá, na outra vez eles te convidam, você toma uma só, na outra te convidam, você não toma nada, você está só na coquinha, na água com gás. Ah, na outra vez o povo vai falar, viu, eu não vou mais chamar o ciclano e a ciclano, o beltrano e a fulana não. Ah, depois começaram a vir na igreja, aí ficaram loucos. Fizeram lavagem cerebral neles. Não é isso que as pessoas falam. Está dando dinheiro para o pastor lá. É o que eu sempre ouvi. Então, entenda que quando isso acontecer, faz parte de um propósito. Porque o reino das trevas vai se levantar para usar pessoas para tentar te fazer parar. Mas não pare. Continue no alvo, que é Jesus Cristo. Quarto ponto, repita comigo. Persevere. E com o tempo, todo joelho se dobrará ao nome de Jesus, e pessoas se curvarão e reconhecerão o erro que cometeram ao te julgar. Versículos 33 e 34. Na sinagoga
havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Observa que os demônios não apenas o chamam de Jesus, o Filho de Deus, mas enfatizam a cidade onde ele foi rejeitado, porque o local da sua humilhação será o lugar de dupla honra de Deus em sua vida. A área que mais você fracassou é a área que Deus mais vai te usar para fazer com que você seja um exemplo. Eu nunca me esqueço, depois de anos que eu já estava na presença de Deus, eu estava ainda fazendo o seminário teológico, já estava sendo preparado para o ministério pastoral, e no começo, como as pessoas estavam esperando um deslize da minha parte, é uma onda de fervor religioso, eu nunca me esqueço de um irmão em Cristo que já está nos braços do Senhor. Ele morreu há alguns anos, e ele trabalhou na época com os meus pais, e ele começou a frequentar a igreja quadrangular. E um belo dia ele chegou lá, encontrou com os meus pais na rua, e ele comentou, ele falou: "Ô, Fran Marisete", falou para minha mãe, falou: "Ô, dona Marisete, nossa, eu estou frequentando a igreja que o Tony frequenta." E ele falou isso para mim, não foi minha mãe. Anos depois que eu já estava na presença do Senhor. E ele falou para mim, ele falou: "Tony, sua mãe, minha mãe tem olhos azuis", e disse que o olho da minha mãe brilhou, e falou assim, ele falou: "Você começou a ir lá nessa igreja? Então fique firme, porque o que Deus fez na vida do meu filho naquele lugar, se você ficar firme, Ele vai fazer na sua também." Minha mãe nem crente é. As pessoas, elas ficavam esperando você ter um deslize, mas depois, com o tempo, as pessoas vão reconhecer os frutos do Espírito Santo, porque uma árvore você reconhece pelos frutos. Eu sou falho muito, erro muito, tenho ainda algumas questões, mas eu costumo dizer que o Tony de hoje é melhor do que o Tony de quase 20 anos atrás, e o Tony de daqui 10 anos, se Jesus não voltar, vai ser melhor do que o Tony de hoje aqui que está falando com vocês. Então, aonde você mais teve vergonha, aquela área que você mais sentiu repulsa, aquela área que quando toca, aquilo machuca, é nessa área que Deus quer te usar, para fazer com que você possa contar para as pessoas como você superou. Talvez muitas pessoas estejam vivendo estados depressivos, pessoas que não conseguem vencer a depressão, e Deus está falando nesse momento para você: eu estou mudando a sua condição, eu estou te curando, eu estou restaurando a sua saúde, estou te dando um refrigério, um novo tempo, para que você possa ser usado pelas minhas mãos, a ajudar outras pessoas como você venceu isso. Eu frequentei narcóticos anônimos, frequentei alcoólicos anônimos, eu fui em clínica em comunidades terapêuticas, eu já fiz tratamento com psicólogo, já tomei tudo que você imagina de psicotrópico que psiquiatra já receitou. Tegretol, Depakote, Carbolíthium, já tomei de tudo que você imaginar, Rivotril, Gardenal, nada disso resolveu. Sabe o que resolveu? Eu estacionar essa doença chamada adicção no Espírito Santo de Deus em minha vida. Porque não é porque a gente se converte que tudo vira mil maravilhas, porque vai ter o dia mau, vai ter o dia de tempestade. Mas são nesses momentos que, quando o Espírito Santo está contigo e você sabe, são nesses dias que Ele vai tomar o controle do barco. Lembra dos discípulos em meio à tempestade naquele barco? O mar agitado, o mar revolto, ventos contrários, e eles estavam com medo, quando de repente eles se assustam, acham que é um fantasma, e de repente quem que é? É Jesus. Então, entenda que também em outro episódio, enquanto o mar estava revolto, Jesus ele estava dormindo. E Jesus ele fica louco da vida porque eles acordam. Eu falei: viu, eu estou no controle de todas as coisas. Porque no dia mau o que ele fala? Vento cessa, água acalma. E é isso que Ele faz com os nossos problemas, com as nossas dificuldades.
E a gente precisa estar ao lado do Espírito Santo de Deus, porque somente Ele tem o poder de fazer isso. Último ponto. Repita comigo: quanto mais rejeitado você for, mais autoridade você terá, em nome de Jesus. Olha, os versículos 35 a 37. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. E a sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Se você chegou aqui nesta noite com essa sensação, a sensação de que você não é bem quisto em alguns lugares, de que você não é bem-vindo nem no seio da sua própria família, se um dia você foi motivo de tristeza na sua família, na sua casa, que essa palavra venha para te dar ânimo, para te fortalecer e te lembrar de que tudo isso faz parte de um plano maior, criado por Deus, e que você foi chamado para ter a sua participação dele. A sua participação eu não posso fazer, a pessoa que está do seu lado não pode fazer, somente você pode fazer. Então saiba que as forças das trevas vão apostar todas as suas fichas para te fazer parar. E que a mesma voz que Jesus ouviu, porque eu encerro a palavra aqui. Quando Jesus, ele é levado a ser tentado, ele é levado pelo Espírito Santo a ser tentado pelo diabo no deserto, uma das tentações é porque Jesus estava 40 dias sem comer e sem beber, então ele tinha fome e tinha sede. E o que o diabo fala? Se tu és mesmo Deus, transforma essas pedras em pães. E o que Jesus diz? Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. E que palavra é essa? Algumas pessoas acham que é a Bíblia, mas não tinha Bíblia naquele momento. A história da revelação de Deus estava sendo contada naquele momento. A palavra é o que a gente ouve no episódio anterior, nas águas do Rio Jordão. Esse é meu filho amado a quem me agrado. É por isso que nessa noite o Espírito Santo fala: você, Heverton, é meu filho amado a quem me agrado. Você, Aline, é minha filha amada a quem eu me agrado. Ari, você é meu filho amado a quem me agrado. Marli, você é minha filha amada a quem me agrado. Marquinhos, Belk, vocês são meus filhos amados a quem eu me agrado. Mônica, Débora, Lúcio, Sara, Bianca, Pedro, Patrícia, Mara, Heraldo, Jean. Vocês são meus filhos amados a quem eu me agrado. Deus se agrada de você. Deus te ama. E Deus, Ele quer fazer muito mais ainda por meio da sua vida. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado por estar falando conosco nesses momentos os quais nós somos chamados a voltarmos talvez lá no passado, aonde talvez pessoas tentaram se esquivar, tentaram se esconder, tentaram fugir, e muitas pessoas que ainda olhavam para trás, assim como a mulher de Ló, que foi orientada, não olhe para trás, e ela olhou e ela virou uma estátua de sal, ou seja, ficou paralisada. E há muitas pessoas nesse estado, paralisadas com o passado, porque não conseguiram superar determinadas dores. E é por isso que nós lhe pedimos, Espírito Santo de Deus, se essas pessoas estão aqui hoje, é porque eu creio que o Senhor tem algo maior para operar na vida de cada uma delas, usando elas primeiramente aonde elas estão inseridas, na sua casa, na sua família, para que as pessoas possam ver que hoje elas não são mais aquelas pessoas que elas julgavam no passado, que elas adjetivavam de maneira pejorativa, não, mas elas são seus filhos e suas filhas amados e amadas, e que o Senhor tem algo grande. Use a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Se você crê nessa oração, diga amém, diga graças a Deus, aplauda bem forte ao nome do Senhor. Amém? Deu para entender porque algumas coisas aconteceram na nossa vida e porque algumas coisas acontecem? Deus está no controle de todas as coisas, a gente precisa confiar. É por isso que nós nos reunimos semanalmente, muitos aqui 2 vezes por semana. Então, fique firme no propósito. Não vá para cá nem para lá, permaneça firme. O nosso alvo é Cristo. Amém? Que Deus possa
proporcionar uma semana abençoada para cada um de vocês. Lembrando que quarta-feira nós temos culto às 8 horas da noite. Então, lembrando que a gente tem a faculdade aqui atrás e como que o nosso culto começa às 8, às vezes as vagas estão todas preenchidas. Mas, se você passar aqui em frente à igreja, virou à esquerda na frente do posto, ali um estacionamento que você pode guardar o seu carro de forma gratuita e vai ter sempre ali um irmão, um diácono da nossa igreja para zelar pelo teu patrimônio. Então, possa estar conosco na próxima quarta-feira. E quarta-feira nós estamos dentro da série Famílias falando sobre o céu em meu lar. E nós estamos orando por todos aqueles da nossa casa. Algumas pessoas estão trazendo fotos, e mesmo que seja de maneira simbólica, nós estamos ungindo a todos e orando por cada um deles, em nome de Jesus. Amém? Que vocês tenham uma semana abençoada em nome de Jesus, e que eu aprendi uma coisa, que domingo sem culto, semana sem graça. Mas domingo com culto, semana agraciada em nome de Jesus. Coloque-se em pé, que nós possamos voltar para os nossos lares, longe do assalto, longe do acidente, longe de todo e qualquer tipo de mal. Levante a mão direita para o alto, com o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.